Boa noite. Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, abuso e rejeição. Eu sou a Maria Alice. Oi. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs, com pouca diferença de idade entre uma e outra. Meus pais eram agricultores. Quando eu tinha 3 anos e 8 meses de idade, meu pai foi assassinado. Tenho algumas lembranças daquele dia, apesar da pouca idade. Não tenho memórias do meu pai antes do trágico acontecimento, e sim apenas comentário dos familiares sobre as virtudes dele, como bom marido, bom pai e honesto. Ele foi assassinado inocentemente porque nada tinha a ver com a situação. Essa tragédia fez da minha mãe viúva com 26 anos de idade e com 3 crianças pequenas para criar. Uma situação nada fácil para ela. Então, algum tempo depois, ela encontrou um companheiro e achou que teria a ajuda e apoio que precisava. Mas não foi isso que aconteceu, pois ele era viciado em álcool e não gostava de trabalhar. Tudo isso contribuiu para que ela perdesse quase todos os bens que possuíamos. A situação nos fez mudar de cidade de Cascavel para Foz do Iguaçu. Ficamos longe de todos os meus outros familiares. Por conta disso, tivemos uma infância muito pobre e difícil, pois minha mãe teve que trabalhar de diarista para que não nos faltasse o básico. O padrasto gastava o pouco que ganhava com bebida alcoólica. Lembro mais ou menos que aos 6 anos de idade, começaram os abusos sexuais da parte dele para comigo. E somente entendi que sofria abusos quando estava na adolescência. Não sei se minha mãe tinha conhecimento dos fatos, pois nunca falamos sobre o assunto. E agora não é mais possível, ela já está morando com o Senhor. Devido à precária situação, com apenas 8 anos de idade, minha mãe me colocou para trabalhar como babá em casa de família. Imagino que foi a solução que ela encontrou para me manter longe dos abusos do meu padrasto. Mais tarde, com 10 anos de idade, minha mãe me entregou para morar com uma família em Curitiba, em troca de abrigo e estudo, sendo que ela pouco conhecia esta família e eu sequer fui consultada se queria ir, gerando em mim muita insegurança e solidão. Por conta dos abusos sofridos, me tornei uma criança muito tímida e submissa, pois achava que tinha que ser obediente, a fim de evitar mais sofrimento para minha mãe e minhas irmãs, que continuavam em Foz do Iguaçu, gerando em mim um sentimento de responsabilidade para com elas. Na época, me sentia muito só e abandonada, longe da minha família e na capital. Não tinha nenhuma experiência com Deus, pois éramos católicos e poucos praticávamos. Além disso, eu estava morando na casa de outras pessoas. Só conheci Jesus mais tarde, mas sabia que existia um Deus a quem eu sempre recorria e indagava. Deus, por que o Senhor levou meu pai? Eu tinha certeza que se ele estivesse vivo, eu não estaria passando por tantas dificuldades. Eu ainda não entendia que Deus sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, me cuidando, e tinha planos maravilhosos para mim. Como diz a Bíblia em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Depois de passar 2 anos em Curitiba e morar com 2 famílias diferentes, retornei para o convívio da minha família em Foz do Iguaçu. Não demorou e logo minha mãe me arrumou um trabalho, época em que eu estava com 12 anos de idade. Comecei no novo emprego cuidando de um casal de crianças e logo chegou mais uma, daí passei a cuidar de 3 crianças e também realizava os trabalhos domésticos do lar. Apesar disso, continuei meus estudos e pela primeira vez ganhei roupas e calçados novos, tratamento de saúde, bem como mais atenção e carinho da família que me acolheu.
Quando eu tive 16 anos de idade, minha mãe se separou do meu padrasto, o que foi motivo de grande alívio para nós. Ao completar 18 anos de idade, comecei a trabalhar numa empresa Itaipu Binacional, na função de telefonista. Com isso, passei a ter uma jornada de trabalho tripla: emprego, casa e estudos. Daí comecei a estudar no turno da noite. Foi nessa ocasião e local que conheci o amor da minha vida, o Gerson. Pessoa escolhida por Deus para ser meu esposo. Homem maravilhoso e íntegro e pai dos meus filhos, o Wesley, o Alisson Rodrigo e Kathleen Larissa, dos quais tenho muito orgulho. Quando conheci meu esposo, ele era convertido, batizado, mas estava afastado dos caminhos do Senhor. Contudo, continuava temente a Deus, via nele uma pessoa digna e diferente pelo seu modo de agir. Como eu não acreditava nos rituais católicos, não batizei meus filhos na Igreja Católica. Quando meus 2 meninos tinham 9 e 5 anos de idade, eu pensava que eles precisavam conhecer Deus, conhecer Jesus. Foi quando tive uma experiência com Deus. O Espírito Santo falou claramente para mim: como eles vão me conhecer se você sequer me conhece? Foi uma experiência incrível. Em seguida, comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E Deus foi falando comigo em cada página. E fiquei maravilhada por descobrir um Deus tão grande e maravilhoso que sempre se importou comigo e nunca me abandonou. Nesta época, fomos à igreja e durante o culto aceitei Jesus com muita alegria no coração. Mais tarde, meu esposo se reconciliou com Deus. Meus filhos, na adolescência, aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor e foram batizados. Desde então, eu e meu esposo jamais nos afastamos dos caminhos do Senhor. Aprendi ao longo da caminhada com Cristo que o perdão não é um sentimento, e sim um mandamento do Senhor e decisão do meu coração. Eu achava que havia perdoado as pessoas envolvidas nos acontecimentos ocorridos na minha infância e adolescência. Foi então que, ao participar do 30 Semanas, senti do Espírito Santo que deveria declarar esse perdão no grupo de partilha. Daí obedeci e fiz. Perdoei também minha mãe, porque entendi que ela sempre me amou e do jeito dela tentou me proteger. Também entendi que a vida para ela foi muito sofrida e ela jamais poderia ter nos dado aquilo que não tinha recebido. Embora eu nunca mais tenha visto ou tido notícias do meu padrasto, decidi perdoá-lo por todo o mal que me causou. Como aprendi no 30 Semanas, a cura vem pelo falar. Hoje sei que sou uma filha amada do Pai. Deus preencheu o vazio que havia no meu coração quando aceitei Cristo como meu Salvador e Senhor. Depois de convertido, o Espírito Santo transformou muitas áreas na minha vida. Tornei-me uma pessoa mais calma, segura, feliz e consciente do meu valor como ser humano. No 30 Semanas, pude avaliar meus sentimentos, minhas atitudes e entendi que posso melhorar muito mais. Portanto, incentivo você que chegou agora no 30 Semanas a não desistir. Deus tem muitas coisas boas para realizar na sua vida. Nós não somos o nosso pecado ou o nosso sofrimento. Com Deus, tudo tem solução. Finalizando, agradeço a Deus pela rica oportunidade de participar do 30 Semanas. Agradeço aos líderes, Leão e Sinara, às amadas irmãs facilitadoras, a querida irmã confidente e demais componentes da equipe. Enfim, a todos que caminharam comigo nessa jornada. Deus os abençoe. Deixo este versículo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Obrigada pelo silêncio.